Vou fazer essa leitura, Provérbios 28, 18 a 23. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá e fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa manhã, ó Deus, poder Te louvar, poder, ó Deus, reconhecer que somente o Senhor é aquele que nos dá, ó Deus, alegria, prazer, é aquele que completa a nossa vida, ó Deus. E quando nós encontramos na Tua presença, Deus, somos fortalecidos. Pai amado, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que vamos participar da ceia do Senhor, que vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, firmando em nós a Tua verdade e nos dando, ó Deus, sabedoria para entender e para praticar, ó Deus, tudo aquilo que aprendemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Um corvo empoleirado sobre uma árvore segura em seu bico um queijo. Você imagina aí, né? Um pássaro aí, um corvo com um queijo no bico. Uma raposa, atraída pelo cheiro, dirigiu-lhe mais ou menos as seguintes palavras: Olá, doutor Corvo, como o senhor é lindo, como o senhor me parece belo. Sem mentira, se a sua voz se assemelha à sua plumagem, então o Senhor é a fênix dos habitantes destes bosques. Imagina o corvo numa hora dessa, né? Ele ficou todo cheio de si, se achando o máximo. E para mostrar à raposa a sua linda e bela voz, abriu o grande bico e deixou cair a presa. A raposa apoderou-se dela e disse: Meu caro senhor, aprenda que todo bajulador vive às custas de quem lhe dá ouvidos. Essa lição, sem dúvida, me vale um queijo. O corvo, envergonhado e confuso, jurou, um pouco tarde, é verdade, que ele não cairia mais nessa. Então é uma metáfora aqui, uma fábula, e ressaltando essa frase da própria raposa: todo bajulador vive às custas de quem lhe dá ouvidos. Interessante que isso acontece muito, né? Como nós ficamos encantados com as pessoas que nos elogiam, que falam bem de nós, que de certa forma começam a mostrar, né, o quanto nós somos importantes, e aí a gente fala: que isso, imagina, né? Só que no fundo você, no seu coração, você fala: deve ser mesmo tão bom assim, né? E como é comum também a gente ficar incomodado por críticas, ou quando alguém olha para a gente e, de certa forma, não nos acha tão importante, tão atraente.
Ou às vezes quando alguém tenta nos corrigir de alguma coisa, como isso é dolorido, como isso é desagradável para nós. Mas se nós pensarmos nessa história, nós vamos, infelizmente, cair numa realidade. A maioria dos elogios grandiosos que nós recebemos, eles são de pessoas chamadas aqui bajuladoras. Pessoas que agradam você porque querem ser agradadas, porque querem ser reconhecidas. Pessoas talvez até que não nos querem mal, mas elas vão dar um sorriso para nós, não porque elas estão com vontade de sorrir, mas porque se elas olharem feio para nós vamos achar que ela é mal-humorada, que ela não é uma boa pessoa. Então, é um reflexo, né? Muitas vezes, se você perguntar para alguém, e aí, como é que foi? Foi bom? A pessoa vai falar, foi bom, você está ótimo. Como que a pessoa vai falar? É mais ou menos. Nós temos uma cultura estranha, né, de não saber receber críticas. E queremos demais ser elogiados. O ensino então desta mensagem é bem simples. Nós deveríamos aprender mais e receber mais, receber melhor as pessoas que tentam nos ajudar, mostrando alguma coisa errada. Nós deveríamos valorizar mais quem nos corrige, quem nos repreende, muito mais do que aqueles que nos elogiam. Se a gente olhar na Bíblia, a correção ela é algo tão importante que ela é uma característica de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, aos seus filhos, a quem Ele quer bem. E a gente não pode pensar, né, que todas as pessoas que tentam nos corrigir de alguma coisa só querem o nosso mal. Como a gente não pode pensar que todo mundo que elogia a gente quer o nosso bem? O que nós temos que fazer então, irmãos? A palavra que cabe aqui é discernimento. Nós precisamos buscar muito o discernimento de Deus para identificar um elogio correto e um elogio bajulador. Identificar também uma correção de amor e uma crítica destrutiva. Nós estudamos há poucas semanas na nossa revista sobre isso. Que eu preciso aprender com as correções. Deus corrige. Pessoas são usadas também para nos ajudar, corrigindo, falando sobre os nossos erros. Da mesma forma que nós temos que ter cuidado e não aceitar críticas que sejam destrutivas. Quando eu digo não aceitar, não é nem não ouvir, brigar com as pessoas, mas não trazer para a nossa mente essa crítica de forma, aquela crítica realmente, como diz, crítica destrutiva. Aquela crítica vem a destruir a nossa vontade de continuar, de fazer as coisas. Mas tudo que for dito, nós precisamos analisar dessa forma, buscando discernimento maduro. Como que nós podemos discernir? Uma coisa importante é pensar realmente em quem está falando conosco. Quem é que está elogiando e quem é que está criticando. Se for uma pessoa de caráter duvidoso, né? Se for uma raposa qualquer, a gente não deve dar muita atenção, né? Uma pessoa que tem a tendência a mentir, a agir com falsidade, a gente deve, de certa forma, não se preocupar muito, nem com o elogio, nem com a crítica. Nós temos que preocupar quem está falando conosco. Se for uma pessoa piedosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa reconhecida pela sua vida, pela sua moral, nós temos que parar e pensar um pouco mais. Ouvir com atenção quando algo vem de um irmão, de alguém que está ao nosso lado. E acima de tudo, irmãos,
tudo o que ouvirmos, seja crítica, seja elogio, seja qualquer palavra, deve passar pelo prisma da palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Estou ouvindo o que o meu irmão diz sobre isso. Eu estou ouvindo o que uma pessoa está falando sobre determinada questão. Eu confirmando na palavra o que isso quer dizer. Então, irmãos, que a gente possa ser menos sensíveis, no sentido de ficar tão incomodado quando alguém fala que algo que a gente fez não está tão bom, ou quando alguém precisa dizer não para a gente. Tem gente que não sabe falar não e também não sabe ouvir não. E geralmente quem não sabe falar não, não sabe ouvir não. E o não existe. E a gente precisa ser menos sensíveis a ele. Como disse o texto que nós lemos, o que repreende achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua, aquele que simplesmente é um bajulador. Qual o valor de alguém que veio simplesmente falou, elogiou de forma bajuladora? Isso não tem valor, simplesmente às vezes até perigoso, porque a gente vai achar que está fazendo muito bem as coisas e vamos acomodar. Agora, quando alguém nos repreende, isso tem muito valor. Quando alguém nos ensina, olha, essa nota está errada, você tem que cantar essa outra nota. Você sabe que você ainda não alcançou a nota, você vai se preocupar, você vai educar a sua voz para alcançar aquela nota. Então tem muito mais valor aquele que vai te corrigir hoje, por causa de um resultado que você vai obter amanhã, do que simplesmente aquele que fala, está tudo lindo, maravilhoso, você é perfeito. E portanto, irmãos, que possamos também agir com verdade em relação aos nossos irmãos, aquilo que nós falamos dos outros, que a gente não seja apenas repetidor, né, de elogios, e principalmente, né, esse bajulador que vive às custas dos outros. É muito triste aquele que vive bem, não por algo que ele faz, mas por ele ser alguém que elogia todo mundo, que fala bem de todo mundo, e que até faz o bem a quase todo mundo, mas só com a intenção de querer ganhar alguma coisa em troca. Se a gente criticar alguém, por isso perder alguma coisa, é melhor do que você simplesmente ganhar sem fazer nada. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por essa manhã e por essa palavra, Deus. O Senhor nos abençoe, ó Deus, os nossos relacionamentos, abençoe, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que sejam instrumentos de Deus, para nos ajudar, para nos cobrar, ó Deus, quando necessário, de alguma coisa que nós ainda não estamos fazendo corretamente. Que possamos ouvir a correção dos irmãos, principalmente ouvir a correção do Senhor, e buscar cada dia mais andar nos teus caminhos. Pai querido, nos ajude a discernir, ó Deus, o que as pessoas falam sobre nós, e também, ó Deus, a falar para as pessoas aquilo que é conforme a tua vontade. Obrigado, ó Deus, por isso. Obrigado pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.